Hoje conversaremos sobre qual a melhor empresa de saneamento para se ter em carteira: Sabesp, Sanepar ou Copasa. Então fique comigo até o final e bora pro vídeo! Olá investidores, me chamo Hermes, bem-vindos ao canal Construindo Renda Passiva. O setor de saneamento é um dos melhores para se ter em carteira, porque é um setor perene, as pessoas dão o jeito delas para pagar a conta de água, é um setor pagador de dividendos constantes, então você vai ter a certeza de sempre estar recebendo seus dividendos. Algumas empresas pagam apenas uma vez ao ano, outras 3 vezes ao ano e até empresas que pagam 4 vezes ao ano, que são as mais indicadas, tá certo? E é um setor que possui empresas já consolidadas no mercado. Vou estar comparando as 3 empresas de saneamento que eu considero as melhores do nosso país, que é a Sabesp, que é lá do estado de São Paulo, a Sanepar, que é do estado do Paraná, e a Copasa, que é do estado de Minas Gerais. Então, 3 excelentes empresas que, no meu entendimento, são as melhores do nosso país. Com a finalidade de termos uma pontuação geral ao final da nossa comparação, eu estabeleci alguns valores para o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de cada indicador durante a nossa análise. O primeiro lugar estará recebendo 10 pontos, o segundo lugar 5 pontos e o terceiro lugar 2 pontos, para que no final nós tenhamos aquela grande campeã, tá ok? Aqui no Status Invest vamos colocar primeiramente o ticket da Sanepar, mas antes disso eu já peço o seu like, se inscreva aqui no canal para dar aquela força e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu estarei postando aqui toda semana e ganhe cada vez mais dividendos, porque ganhar dinheiro sem trabalhar é bom demais. Vamos colocar aqui o ticket da Sanepar. Então, SAPRE 4 já apareceu. Vamos clicar aqui no Status Invest. Vamos clicar agora no comparar. Aí, compare ações e vamos adicionar as outras 2 empresas de saneamento que nós estaremos comparando, que é a Sabesp, que é a SBSP3, vou adicionar, e a Copasa, que é a CSMG3, adicionar. Após isso, eu vou clicar aqui no ícone comparar. Vejam que já aparece aqui as 3 empresas com os indicadores que iremos comparar. Para facilitar o nosso trabalho aqui e o melhor entendimento, eu vou filtrar os indicadores, porque eu não vou conseguir olhar todos. Então vamos aqui em filtrar. Nos indicadores de valuation, eu vou estar analisando o dividend yield, o PL e o P sobre VP. Os demais eu vou omitir, então eu omiti todos. Os indicadores de eficiência, eu vou estar analisando apenas a margem líquida. Os demais eu vou omitir. Nos indicadores de endividamento, eu vou estar olhando apenas a dívida líquida sobre o EBIT. Os demais eu vou omitir. E os indicadores de rentabilidade, eu vou estar analisando apenas o ROI. Os demais eu vou omitir também. Nos indicadores de crescimento, eu vou estar analisando apenas o CAGR lucros. O outro eu vou omitir. Feito isso, eu vou clicar aqui em continuar. Vejam que já aparece apenas aqueles indicadores que filtramos, tá certo? Agora, fazendo a comparação propriamente dita, vamos analisar aqui o Dividend Yield. Então, o Dividend Yield, em terceiro lugar, ficou a Sabesp, que não está pagando Dividend Yield, então vai ganhar 2 pontos. Em segundo lugar, ficou a Sanepar, com 5,48% nos últimos 12 meses. Então, está perdendo para a poupança, né? E em primeiro lugar, ficou a Copasa, vai ganhar 10 pontos, com 15,44%. Então, um excelente dividend yield para uma empresa de saneamento. Em relação ao PL, que é o preço sobre lucro, então é quantos anos você levaria para recuperar o valor investido. Então, em terceiro lugar, ficou a Sabesp com 17,02, então muito tempo. Em segundo lugar, ficou a Copasa
com 5,99, vai ganhar 5 pontos, né? Dá quase 6 anos. E em primeiro lugar ficou a Sanepar, ganhando 10 pontos, um pouco menos aí de 6 anos para recuperar o dinheiro investido. Em relação ao preço sobre o seu valor patrimonial, P sobre VP, então em terceiro lugar ficou a Sabesp, com 1,71, então está um pouco esticado o valor da Sabesp. Em segundo lugar ficou a Copasa, com 0,98, então está abaixo de 1, então está em promoção. E em primeiro lugar ficou a Sanepar com 0,9, então ela está um pouco abaixo também do seu preço justo, tá certo? Um pouco abaixo de 1. Quanto à margem líquida, que é quanto que ela consegue render a cada R$100 investido, um exemplo. Em terceiro lugar ficou a Sabesp com 12,71, então a cada R$100 ela ganha 12, um exemplo. Em segundo lugar ficou a Copasa com 18,49, vai ganhar 5 pontos. E em primeiro lugar ficou a Sanepar com 23,91%. Então muito boa aí a margem líquida da Sanepar. Indicadores de endividamento, vamos olhar aqui a dívida líquida sobre o EBIT. Então em terceiro lugar ficou a Sabesp com 2,71, vai ganhar 2 pontos, tá? Então aqui é quanto tempo ela levaria para quitar todas as suas dívidas. Em segundo lugar ficou a Copasa com 2,11, vai ganhar seus 5 pontos. E em primeiro lugar ficou a Sanepar com 1,84. Então em menos de 2 anos ela quita suas dívidas. Então vai ganhar aqui seus 10 pontos. Os indicadores de rentabilidade, então quanto que a empresa está rendendo em relação ao seu valor patrimonial. Então, em terceiro lugar ficou a Sabesp, que ela está rendendo 10,30%, vai ganhar 2 pontos. Em segundo lugar ficou a Sanepar, com 15,44%, vai ganhar 5 pontos. E em primeiro lugar ficou a Copasa, com 17,97%, quase 20% aí de rendimento em relação ao seu valor patrimonial. E em relação aos indicadores de crescimento, que é o QG Lucros, então quanto que a empresa está lucrando em média nos últimos 5 anos. Então em terceiro lugar ficou a Copasa, rendeu um pouco mais aí de 4%, 4,64%, vai ganhar 2 pontos. Em segundo lugar ficou a Sanepar, vai ganhar 5 pontos, com 11,86%, a média dos últimos 5 anos. E em primeiro lugar, a Copasa, com 19,21%. Então, um excelente uma média de crescimento aí nos últimos 5 anos, tá certo? Somando tudo isso aqui, vamos ver quem ganhou e quem perdeu, né? Então, vamos somar primeiro a Sabesp. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então a Sabesp ela ficou com 14 pontos, tá? 14 pontos a Sabesp. Vamos somar agora a Copasa. Então a Copasa ficou com 15, 20, 25, 30, 40, 50 pontos. Então ficou com 50 pontos a Copasa. Então uma boa pontuação, né? Boa pontuação, 50 pontos, tá? Vamos somar agora a Sanepar, ó. 15, 25, 35, 45, 50, 55. Então a Sanepar ficou com 55 pontos, ganhou apertado aí da Copasa. Então 55 pontos. Então de acordo com a nossa avaliação aqui no Status Invest, a Sanepar ficou em primeiro lugar. Então ela é a melhor empresa de acordo com essa nossa análise de saneamento do nosso país. Em segundo lugar ficou a Copasa e em terceiro lugar a Sabesp, tá? Então em terceiro lugar ficou aqui a Sabesp, tá ok? Após essa análise sumária que nós fizemos hoje, percebemos que a Sanepar se consagrou a campeã com 55 pontos, ganhando apertado da Copasa com 50 pontos, tá certo? E a Sabesp ficando ali na lanterninha com 14 pontos. Bem, pessoal, falamos hoje sobre as 3 empresas de saneamento que eu considero as melhores do nosso país. Percebemos que a melhor empresa, de acordo com a comparação que fizemos lá no Status Invest, foi a Sanepar. Mas cá para nós, eu prefiro a Copasa. Inclusive eu tenho muitas ações dessa empresa. Por quê?
é uma empresa bem administrada pelo Estado de Minas Gerais, pagadora de dividendos, então ela paga muito mais do que a Sanepar e por isso que eu tenho ela na minha carteira. Porque a Sanepar, ela paga apenas uma vez, no máximo 2 por ano. E como eu estou construindo a minha renda passiva, como a ideia do canal é construção de renda passiva, não tem lógica eu ter Sanepar na minha carteira se eu já tenho a Copasa. E as duas também são estaduais, não há necessidade de termos duas empresas de saneamento em carteira, porque eu diversifico com outros setores, né? Porque a ideia de trabalho das duas são basicamente as mesmas. Então não existe a necessidade de tê-las na minha carteira. Escolha uma, tá? Eu escolhi uma, que no caso foi a Copasa. Quando eu comecei a minha vida de investidor, eu já tive a Sanepar na minha carteira. Já morei até no Paraná também. E pude observar o trabalho da Sanepar, que é um trabalho excelente. Talvez até um dos melhores que eu já vi pelos lugares que eu já morei, tá bom? Porém, mantenho firme e forte com a Copasa em carteira, aumentando mais e mais as posições. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e responde lá nos comentários se você tem alguma empresa dessas em carteira. A maior quantidade de comentários eu estarei fazendo um vídeo específico para que nós possamos aí analisar os lucros, projetos futuros e outros detalhes a mais sobre a empresa. Vamos juntos construir nossa renda passiva. Te vejo no próximo vídeo.